Seja bem-vindo ao nosso canal, que a bênção de Deus esteja sempre sobre a sua vida. Debate ou embate? O homem que sabe usar suas características pessoais e usar estratégias vai ter chance de vencer sempre. O homem que sabe quem é, as características que possui, inclusive sabe manter o controle pessoal, tem mais chances de vencer na vida sucessivas vezes, ao passo que os desequilibrados vão perder sempre. Existem características que marcam a masculinidade e a agressividade é uma delas. Mas a agressividade vem de um hormônio que domina todas as funções do corpo do homem e não leva só para essa direção, nem também só para a virilidade. Então o homem é muito mais do que esses dois elementos. Ou, não é, concupiscente, sem domínio, sem controle, ou então violento. A gente vai estar falando dessas características aqui, aproveitando isso que aconteceu. A gente vai falar de política, não falando de política, porque o objetivo não é entrar no viés político, mas a gente vai usar esse incidente para apontar características importantes no homem, num momento de conflito, de arbitrariedades, de dificuldades, num momento onde ele é pego de surpresa e tem de resolver problemas imediatos. Então já fica com a gente aqui, já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, nos ajude com essas ações, fazer com que essa mensagem possa chegar mais longe. Domingo, dia 15, inclusive aniversário do meu filho mais velho, que fez 30 anos de idade, que aí nós clamamos, oramos e agradecemos a Deus pelo privilégio de tê-lo na nossa vida durante 30 anos, né? E pedimos também a bênção de Deus sobre ele. Aconteceu esse debate na TV Cultura, que mais era um embate do que um debate. Nesse que deveria ser um debate, um dos candidatos, né, o Datena, saiu completamente de controle e deu uma cadeirada no outro candidato, que é o Pablo Marçal, e deu mesmo para valer, para machucar. Ele não estava ali só, né, para dar uma intimidada, não. Mesmo que fosse dentro dessa condição, seria errado, mas não foi esse o objetivo do Datena. Ele realmente deu para machucar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a agressividade que vem da testosterona, um hormônio que impulsiona o homem a ouvir melhor, a agir mais, a ter mais foco, mais concentração, mais força de ação, capacidade de percepção. Testosterona, ela traz a agressividade e torna o homem um ser perigoso. Também existe no homem a capacidade de controle emocional. Então existe esse impulso primitivo, que é a agressividade, mas o homem é completamente capaz de dominar a agressividade por si e se reconstruir diante de situações extremamente conflitantes e difíceis. Então o equilíbrio é o centro da ação masculina. Eu quero que você assista comigo aqui um pouquinho do que foi que aconteceu para a gente poder conversar sobre esse assunto. Assiste aqui comigo. E falou, você não é homem. Vai. Então, olha, começou assim e olha o que aconteceu depois. Presta atenção no que vai acontecer depois. Você queria ter feito. Você não é homem para fazer isso. Você não é homem para ter. As mulheres, né, foram lá correndo ajudar. Você viu ali como é que vai correndo? Se ajudar, né? Sai correndo. Olha isso, olha a condição disso, gente.
vou batizar com o seu palhaço. Isso é mentira, seu covarde. Isso matou minha sogra. Seu covarde, covarde. Seu ditador. Ditador. Bem, vamos parar por aqui. Já deu para a gente ver um pouquinho do que aconteceu. Então, equilíbrio é a característica máxima da masculinidade. Controle, domínio próprio. Jesus tinha pleno controle de si mesmo, controle da comunicação, controle da agressividade, e isso deixava os outros lá, né, os políticos tiranos, os políticos ideológicos, loucos, né, naquela época. Elias também era outro homem que tinha um controle tanto da oratória quanto de si mesmo muito grande. A gente vê que no Monte Carmelo, quando ele desafia os profetas de Baal, ele zomba, ele ri, ele brinca com os profetas de Baal. Por quê? Porque isso é uma tática de agressividade. Dominar a agressividade é uma tática de agressividade. Ter estratégia é uma prática agressiva, é agressividade. O Pablo Marçal estava usando a agressividade, mas como? Estrategicamente, através das linhas de marketing que ele aprendeu a trabalhar, ele aprendeu a usar com eficiência as estratégias de visibilidade. Jesus usou estratégias de visibilidade mais que qualquer um outro. Isso eu coloco no método de Cristo. Foi assim que ele fez o evangelho dele crescer e se espalhar no mundo todo. Quando ele começou a pregar, ele não foi na porta de um Zé Ninguém ou num lugarzinho apagado. Não, ele foi para Cafarnaum, para o maior centro comercial da época. E lá ele começou a pregar, pegando direto nas dores mais profundas das pessoas e mostrando exatamente o que os políticos partidários estavam fazendo. E essa atitude era violenta, era extremamente agressiva. O saber usar a comunicação é algo poderoso, ainda mais quando você sabe usar a comunicação e dar visibilidade para a sua comunicação. O homem tem de ser sábio, tem de ser estrategista, porque o homem que é sábio, que é estrategista, que sabe usar a violência e que sabe se controlar, que sabe o momento certo de agir, esse homem vai vencer sempre, sempre mesmo. Porque o controle pessoal é o maior controle que o homem pode ter. É a maior característica de um homem que quer liderar, é ter controle de si mesmo. Não adianta eu querer ter controle de uma cidade ou querer liderar N situações se eu não lidero a mim mesmo, se eu não tenho domínio de mim mesmo. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que toda a estratégia de ação, toda a estratégia agressiva de ação, porque uma estratégia de ação é uma estratégia agressiva, ela tem de vir acompanhada de uma estratégia de defesa. E as estratégias de defesa têm de ser montadas nas piores hipóteses. Você tem de pensar dentro do que é possível de acontecer, da possível retaliação, a pior situação de retaliação, e estar atento para ela, porque aí também, quando você é pego, quando vem uma resposta para cima de você, você não é pego de surpresa e você sabe dominar, você vai continuar dominando a situação sempre. Então, essa condição de se dominar é uma condição que vai dar chance para o homem ter condições de estar sempre vencendo. Os desequilibrados, os homens que não têm equilíbrio, perdem sempre. E essa é uma característica dos políticos ativistas, porque tem a política partidária, que se trata apenas de política governamental, e nós temos a política ideológica, que é trazida pelos comunistas. Ela vem disfarçada, ela vem num imbróglio, sempre usando uma necessidade das pessoas e com nomes que não se refiram ao que verdadeiramente eles intencionam. Então, o Partido dos Trabalhadores é um partido de política ideológica, não de política partidária.
Essa política ideológica é a política que quer controlar o mundo, porque ela vem da tirania, da opressão e da ditadura. Vem para impor e não para governar. Liderar é ter pleno controle. Isso que a gente tem de lembrar. O melhor líder é aquele que melhor se controla, também usa a sua comunicação e sabe dar visibilidade à sua comunicação. O que você acha disso que aconteceu? Deixa sua mensagem aí nos comentários. Não sai daqui sem deixar sua mensagem. Também não sai sem conhecer o material que a gente tem preparado para vocês. A gente quer o crescimento exponencial masculino, não é? A macheza masculina, nada disso errado, tudo dentro de um padrão de equilíbrio que promova estratégias de força para que o homem possa executar a ordem de Deus e deixar Cristo ser o seu cabeça. Então, cada um desses livros são poderosos. Também no Seja Membro tem um material extraordinário lá gravado que vai abençoar a vida de homens e de mulheres. Olha, que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e te abençoe ainda mais e sempre.